MS Urgente. Oferecimento Pax Real do Brasil 3322-1600. Odonto Prime 3222-6760. Federal Car. Você sonha, a gente realiza. Leite Cambi. Porque leite que é Leite Cambi. E Cometa Motocenter. Avenida Eduardo Elias Aran 2792. Fone 3341-4698. Olá, minhas amigas e meus amigos da Band, muito boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do MS Urgente aqui pela tela da Band, com imagens da rotatória da Hércules Baimone. Estamos começando mais uma edição do MS Urgente, 11 horas e 30 minutos, 33 graus de temperatura. Imagens do nosso piloto de drone, Gabriel Marquesi. Uma excelente quarta-feira para você. Obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua audiência com o nosso programa. A partir de agora, eu, Marcos Adriano, seu amigo de todas as tardes, nós vamos juntos até às 13 horas aqui pela tela da Band, com muita informação, com a sua participação através do WhatsApp da Band e as notícias mais importantes do seu estado e da sua capital querida. Olha, depois de 3 anos, meninas de 6 e 8 anos que tiveram a mãe e a tia brasileiras assassinadas lá no Japão, retornam para Mato Grosso do Sul. Você vai ver essa reportagem especial mostrando o drama e depois a felicidade do reencontro destas queridas crianças que agora vão ficar com a avó. No apagar das luzes, a Assembleia Legislativa passa por trás da polêmica do aumento dos vereadores e do prefeito e vai lá e aprova o aumento do governador. Não são bobo e nem nada, hein? Sabe quantos pila vai ser o salário agora do governador? Daqui a pouquinho a gente conta para você. Olha, a Justiça pretende ouvir novamente, aliás, a polícia vai ouvir novamente as adolescentes envolvidas em uma briga na saída de uma escola que terminou com a morte de uma criança de 9 anos. Você lembra do caso? A garota Gabriele, de apenas 9 anos, que morreu após ter se envolvido em uma briga com as amiguinhas na saída do colégio e ela acabou morrendo dias depois na Santa Casa de Campo Grande. Uma noite de terror em Paranhos, um clima de guerra na cidade de Ipeju, no Paraguai, a fronteira com Paranhos. Você vai ver o quebra-pau que teve lá, um ataque com mais de 30 homens, bombas, fuzil, pistola e incendiaram carro pra caramba, viu? Rapaz, pensa numa noite de terror vivida pelos moradores desta região. Ainda nessa edição, vamos falar também sobre pensão alimentícia, que tem que fazer um DNA para provar que o filho é seu ou não é seu. Nós vamos entrar nessa seara hoje, porque ao vivo o advogado convidado de hoje vai responder estas questões. E ainda, os detalhes da Operação Nero, que você confere aqui no MS Urgente. Dá uma olhada. Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado prende 3 homens no Rio Grande do Sul. Eles tentavam fraudar seguradoras na cidade de Sonora. Mais detalhes desta informação aqui no MS Urgente. Muito bem, tudo isso e muito mais, e a sua participação através do WhatsApp da Band. O nosso programa está começando agora. Muito bem, para você ligado aqui na tela da Band, 11 horas e 34 minutos, 33 graus de temperatura, nuvens pesadas lá fora, mas um calorão daqueles de arrebentar a mamona. Já ouviu falar da mamona, ô Dudu? Aquela que sai óleo, né? Aquela mamona que o pessoal antigamente jogava um no outro. Tá arrebentando mamona esse sol lá fora, né? E esse calorão. Para você que já sintoniza aqui na Band a partir de agora, muito obrigado. Vamos juntos até às 13 horas e a partir de agora a gente traz as notícias mais importantes do seu dia. Olha, esta obviamente está longe de ser a notícia mais importante, mas eu não poderia deixar de fazer esse comentário aqui no começo do programa, até porque é uma questão de respeito ao cidadão e para mostrar que aquele jargão que a gente usa aqui
pau que dá em Chico, dá em Francisco. Segura as imagens aí, Juarez. Que pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente não pode deixar passar batido de falar da situação da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Senhores deputados estaduais, que pouca vergonha que vocês fizeram nas últimas horas aqui no nosso Estado, né? Vocês aumentaram o salário de um governador que declinou do seu próprio salário. Vocês sabiam que num gesto altruísta, num gesto, eu vou dizer, um gesto nobre da parte dele, o governador Reinaldo Azambuja disse que vai doar, não sei se é metade ou é 100% do próprio salário, não sei se você sabe. Eu espero que o Reinaldo não fique bravo comigo de eu falar isso aqui, mas o governador Reinaldo Azambuja é um dos homens mais ricos do Brasil. Você sabia disso? O governador do estado em que você mora, se você está me assistindo, obviamente, aqui de Mato Grosso do Sul, é igual o ex-governador lá do Mato Grosso, o Blairo Maggi, que virou ministro. O Blairo Maggi é o maior plantador individual de soja do planeta. O Reinaldo Azambuja planta não sei quantos mil hectares de soja. Ele é governador, ele foi legislador por uma questão de paixão, de amor. E aqui eu não estou puxando o saco do governador, não, estou só falando a verdade. Porque um cara que fala assim, olha, eu vou dar metade do meu salário, ou eu vou dar meu salário inteiro para uma entidade filantrópica, você concorda que esse cara não precisa? Você concorda que esse cara, ele não está nem aí para o salário dele? Porque ele é rico, ele é milionário. E eu quero crer, e ele ganha o salário dele, que sustenta ele, a família dele e os negócios dele, dignamente no setor de lavoura. Ele é plantador de soja, é pecuarista, ele é o escambau. Aí os senhores deputados que estão ali, nossa, preocupados com o salário do governador, vamos aumentar o salário dele. E foram lá e cravaram um aumento para o senhor governador Reinaldo Azambuja. Esperaram essa cortina de fumaça dos vereadores com o prefeito. Nesse momento o Marquinhos Trade está lá no gabinete dele, está chegando agora as imagens, está lá se explicando, se justificando, dizendo que não, eu vou vetar o aumento aqui dos vereadores, os vereadores, não vamos vetar o aumento, vocês também. Os deputados falaram o quê? Vamos aproveitar que está todo mundo meio ocupado aí, vamos, regime de urgência, vamos sentar o pau aqui, e já vamos aprovar o aumento do salário do governador Reinaldo Azambuja. A todos vocês que votaram esse aumento, uma vaia bem grande para vocês. Eu só não posso mostrar aqui o gesto que eu gostaria de mostrar para vocês, de tão indignado que eu estou. Vocês não estão pensando que esse Estado aqui precisa de muitas outras coisas antes dos seus próprios aumentos de salário. Tem cabimento aumentar o salário de um homem, de um servidor público que abre mão do seu próprio salário? Vocês tinham que tomar a vergonha na cara de vocês, todos. Só a exceção daqueles que foram contra. E se tiver assessor de deputado aí, ou o próprio deputado que votou contra, estiver assistindo o programa, ô Marcos, não, peraí, eu não. Então manda o WhatsApp para cá, fala o teu nomezinho, tenha o peito de falar assim, eu votei contra. Não interessa quem que é ele, o governador, os cambal, eu votei contra. Porque não dá, gente. Estamos aqui se matando, a sociedade está se matando para proibir o aumento. Proibir não tem como proibir, né? Tem que pedir para eles, pelo amor de Deus. O aumento dos vereadores, o aumento do prefeito, agora o aumento do salário do governador. Vocês tinham que tomar vergonha na cara de vocês. Isso é uma pouca vergonha. Daí o governador Reinaldo Azambuja, um homem rico. E eu não estou falando dele não, tá? Não estou falando dele não. E se estivesse falando também eu falava, não tem rabo preso com ninguém não. Mas ele está ali, ó, tranquilaço. Falou, olha, eu vou doar metade do meu salário para caridade. Parabéns, governador. Só que se o senhor vai doar, é porque o senhor não precisa. Aí vai lá os puxa-saco. Não, vamos votar aqui um aumento para o governador. Você sabe por quê? Aí o trem é escalonado. Aí aumento do secretário. O secretário, uma hora dessa, deve estar tudo me amando, né? Está querendo botar meu nome na boca do sapo. Aí aumenta o salário do secretário, aí dos chefes, dos Aspone para baixo, vai aumentando tudo. E aí a máquina fica aquela coisa inchada, sabe? E aí eles vêm falar em reforma administrativa. Tinha que reformar a mente de vocês, para não dizer o caráter. Tinha que reformar a mente de vocês. Vocês tinham que pensar bem antes de propor umas propostas, umas ideias absurdas dessas. No momento de se criar hospitais, escolas,
né? Não, vamos aumentar o nosso salário, mas estou ganhando pouco. O governador parece que vai saltar, parece não, daqui a pouquinho a produção vai trazer o número real para mim. De 28 para 36 mil reais. 8 mil reais a mais no salário de um homem que vai doar o próprio salário. Tem como você ter ideia de um negócio desse? É demais para minha cabeça, é demais. 11 horas e 40 minutos, daqui a pouquinho nós vamos tocar no assunto de verdade, nós vamos trazer aqui as informações reais. E se tiver o nome dos deputados que votou a favor, já bota aqui também. Vocês vão fazer os negócios aí na caladinha da noite, não vai não, vai passar, aqui não vai passar despercebido não, tá? Aqui não tem rabo preso com ninguém, aqui pau que dá em Chico, dá em Francisco, se vocês achar ruim, come menos, tá? Ó, a justiça autoriza a vinda das crianças lá, as japonesinhas, depois de 3 anos, as meninas de 6 e 8 anos que tiveram a mãe e a tia brasileiras assassinadas no Japão, elas retornam em definitivo ao Brasil. Durante esse tempo, elas viveram em um orfanato japonês e ainda correm o risco de retornarem ao Japão por causa do crime que lá aconteceu. A reportagem que abre o MS Urgente na tela. As 2 meninas de 6 e 8 anos chegaram no começo do mês em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas somente hoje a avó, Maria Escardim, divulgou a chegada delas. Isabela e Alejandra são filhas de Akemi Maruyama, que foi encontrada morta junto com a irmã na cidade de Handa, província de Aichi, no Japão. O apartamento em que elas viviam foi incendiado. Na época do crime, a polícia japonesa constatou que a morte das irmãs Akemi Maruyama, de 29 anos, e Michele Maruyama, de 27, foi por estrangulamento e que o incêndio foi criminoso. No mesmo dia, a polícia prendeu o peruano Tony La Rosa, ex-companheiro de Akemi, que não aceitava o fim do relacionamento. Ele estava dirigindo o carro dela, sem habilitação e em companhia das 2 crianças. O crime aconteceu em dezembro de 2015 e desde então as 2 meninas viviam em um orfanato japonês, sem qualquer contato com os familiares. De 2015 até hoje foi de muita luta para Maria Escardim, mãe das 2 brasileiras. Ela até chegou a ir ao Japão dar o último adeus às filhas, participou da cremação, mas ficou faltando uma coisa: a guarda das netas. Não me foi permitido, né, devido às leis japonesas, à cultura japonesa. Eles queriam, na verdade, proteger as crianças. Eles não me conheciam, não sabiam minha vida, né? Então, foi mais, acredito eu, para proteger as crianças mesmo. Não foi, assim, uma maldade do governo japonês, né? Elas vieram em definitivo para ficar com a avó. Mesmo assim, corre um risco de ter que retornar ao Japão, já que Tony, o acusado, ainda não foi julgado. Elas são testemunhas oculares do crime, né? Na verdade, assim, acreditam que a mais velha tenha visto alguma coisa, mas por ser criança, travou, assim, no cérebro, né? Mas se tiver necessidade de voltar, se o governo japonês ou a polícia japonesa, elas vão voltar, porque eu vou fazer o que eu puder para que ele seja condenado. Com a perda da mãe e da tia e sem convívio familiar, a maior barreira para as crianças e a avó é a língua. Isabela e Alejandra falam somente a língua japonesa. 面白い。面白い? あ、そう? 遊んでる時に歌い出す。 Ah, só? いつも歌い出すもん。 Sobre o crime, Maria tenta superar a perda das filhas. Pela casa, fotos de Akemi e Michele. O que ela espera agora é que o acusado seja condenado e a justiça seja feita. Eu espero que ele seja julgado, né, pelos crimes que ele cometeu, né? Eu peço muito isso a Deus, porque eu peço muito a justiça, né? Porque foi um crime hediondo que ele cometeu, sem reação. Minhas filhas com certeza não tiveram como reagir, né? Porque o homem é muito mais forte. E eu espero que ele seja julgado e que ele pegue a pena máxima no Japão. Marcadas pela tragédia, divididas entre 2 nacionalidades, a avó agora torce para um novo recomeço junto das netas.
criá-las, educá-las, que elas estudem, que elas façam uma faculdade, que elas trabalhem aqui no Brasil, não precisem ir para o Japão. Essa é a minha vontade, né? Porque muitos brasileiros saem fora não só para o Japão devido à situação econômica do país, mas eu quero que elas estudem, que elas façam uma faculdade e trabalhem e fiquem aqui comigo. É o desejo de vó, né? E a gente concorda com esse desejo, e eu acho que não tem coisa mais importante para um ser humano do que o carinho, o afeto da família. Muitas vezes a pessoa pensa em, mas eu gostaria que as meninas ficassem no Japão, um país de primeiro mundo, desenvolvido, com uma educação superior, leis superiores. Até o caráter, às vezes, é muito mais ilibado, mas é aqui que estão as raízes dessas pequenas, e eu concordo com a avó. É claro que o direito de ir ao Japão e, quem sabe, futuramente até morar lá, é delas. Elas têm sangue também, têm nacionalidade, têm dupla nacionalidade. Então, quando crescerem, né, depois da fase da adolescência, completar 18 anos, por que não? Quando forem donas do próprio nariz, podem escolher, assim, morar no Japão, como tem muitas pessoas aqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, que residem no Japão. Tem um coração aqui no Mato Grosso do Sul, mas residem no Japão, trabalham por lá. Com relação ao assassino ali, o bandido, esse peruano, você pode ter certeza que lá é Japão, meu irmão. Lá não é esse furdunço que tem aqui, não. Aqui o cara vai preso, a alma mais honesta do Brasil vai preso e fica lá de dentro da cadeia, dando ordem nos candidatos dele, né? Bandido vai preso aqui e desdenha da cara de um juiz na hora da audiência de custódia. O cidadão ali está no sal, ele só não sabe disso, ou já sabe, né? Está no sal, porque no Japão, eu disse isso aqui a semana passada e disse essa semana e vou repetir. No Japão, dirigir sem carteira de habilitação da cadeia. Você imagina matar pessoas, tocar fogo em prédio. Olha lá, se ele não embarcar para o Goiás. Lá o pau come bonito. Lá não tem esse negocinho de nhenhenhê, não. Lá as leis funcionam. É por isso que o Japão tem esse nível de desenvolvimento. Tem muita gente, tem muito trabalho, é sofrido, mas respeitam as leis. Isso que é o que falta para nós aqui no Brasil, né? Se os nossos legisladores não respeitam a lei, imagina o bandido, né? Vamos seguindo com o programa? 11 horas e 47 minutos, chegou a hora de falar para você da Federal Car. Gente, olha, a proximidade do Natal só faz com que as negociações lá na Federal Car fiquem ainda melhores. Se você tem o interesse de comprar o seu carro, e se você tem o seu carro e quer colocar no negócio, não tem problema nenhum. Ô Marcos, mas e se o meu carro for financiado, né? Eu fui lá, tirei o carro, paguei lá umas 10, 20 parcelas, sei lá, mas eu quero trocar de carro. Olha, tem uma notícia para você. A Federal Car quita o seu carro, coloca o dinheiro em cima, quita lá no banco, pede a quitação, coloca o teu carro no negócio e você sai com outro. Só mesmo a Federal Car para dar uma moleza dessa para você. E os estoques, ó, joia, 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 joia. Dá uma olhada aí. Muito bem, estamos de volta à sede da Federal Car em ritmo de festa e trazendo as promoções deste fim de ano. A gente começa com este Tucson aqui. Quem fala pra gente é a Glaucia da Federal Car. Glaucia, que carro que é esse aqui? Fala pra gente. É um Tucson 2007, preta automática, 2.0 GLS, num valor excepcional, R$ 29.900. R$ 29.900. Gente, olha, nesse momento nós vamos mostrar também o interior do carro. Esse carro está higienizado, preparado, revisado e repare que ele está com o pneu zerinho para você sair daqui e já pegar a estrada. Uma outra opção da Federal Car hoje é esse Fiat Uno. Aqui, Glaucia, um carro para o trabalho e um carro muito econômico. Exatamente, Marcos. É um Uno Way Vivace 1.4 completaço Flex 2016 por R$ 33.900. Lembrando que esse carro, Glaucia, o usado do nosso amigo que está nos assistindo nesse momento, vale na troca. Exatamente, Marcos. Você que tem o seu carro usado, traga, nós vamos fazer a avaliação e vai entrar no seu negócio. Vem buscar o seu novinho. Uma outra opção muito bacana nesse final de ano para você transportar a família é um carro que cabe toda a família. Estamos falando de um Sportage da Kia e esse carro está para quanto, Glaucia? Kia Sportage GLX 2.0 automático 2010 gasolina, sabe por quanto, Marcos? R$ 29.900. É isso mesmo, R$ 29.900.
Bacana, gente. Olha, um carro que foi higienizado, banco de couro, dá uma olhada no interior desse carro, as imagens agora no detalhe para você. E lembrando que sempre vale o seu usado na troca. Então venha você também para a Federal Car, realize o seu sonho. Aqui nós garantimos que você vai conquistar. 2019 de carro novo é aqui, na Federal Car. Vem! Bacana, é só ligar, entrar em contato ou ir direto lá na Federal Car. Lembrando que são 2 lojas, tá? Se porventura eu não mostrei os carros que você quer comprar ou o carro que você quer comprar, basta você ligar nesses telefones que estão aqui embaixo, ó. 3026-6600 e 99229-8300. Através destes telefones, você consegue conversar com o pessoal da Federal Car e não importa até se você é do interior, tá? Se você nos acompanha do interior do estado, gostou do carro, liga lá, chama no WhatsApp, fala: Marcos, olha, eu quero tal carro. Chama lá a Dona Meire, o Cristiano, toda a galera. Ah, e lembrando que tem a promoção do patrão, tá? Continua. É véspera de Natal já praticamente e continua a promoção do patrão. Que promoção é essa, Marcos? Ordem do chefe. Comprou o carro lá na Federal Car, tá assistindo aqui o nosso programa, exija tanque cheio. Tá legal? Falou, ó, é compromisso de vocês lá na TV. Vocês falaram que ia comprar o carro aqui, é tanque cheio, mas até o gargalo, tá legal? Vamos seguir com o programa? Gente, olha, o caso da menininha que morreu após uma briga na frente de um colégio. A polícia vai ouvir novamente as adolescentes envolvidas em uma briga na saída de uma escola no bairro Nova Lima. A garota Gabriele, de apenas 9 anos, morreu uma semana depois de ser agredida por outra menina da mesma idade. Mas agora as investigações apontam para uma outra versão, onde mais 2 adolescentes teriam participado das agressões. Será que é isso mesmo? A reportagem na tela. A morte da menina de 10 anos, Gabriele Jimenez, que morreu no dia 6 de dezembro depois de 4 paradas cardíacas, decorrente de uma tromboembolia. Agora, o caso pode ganhar novos capítulos. As 2 garotas envolvidas neste caso da morte da menina Gabriele serão novamente chamadas a prestar depoimento aqui na DEAGE. De acordo com a delegada que cuida do caso, dúvidas foram se formando durante a investigação. Inclusive, a agressora não seria mais a menina de 9, e sim uma adolescente de 13 anos. No decorrer das investigações, a gente verificou que a versão primeiramente apresentada pelas adolescentes não era condizente com a verdade. Então, em face dessa reunião desses elementos de informação apontando que as agressões teriam também partido das adolescentes, a gente entende por bem reinquiri-las aqui na delegacia para novos esclarecimentos. A jovem foi levada 2 vezes para a UPA Coronel Antonino. O quadro foi se agravando e a jovem transferida para a Santa Casa, onde o estado de saúde piorou e depois de 4 paradas respiratórias, ela veio a óbito. De acordo com a delegada, o resultado do exame necroscópico, que deve ficar pronto ainda nesta semana, deve apontar que realmente levou à morte da menina. Que o laudo necroscópico há de nos esclarecer é se há esse nexo de causalidade, essa relação de causa e efeito entre as agressões sofridas no dia 29 de novembro e o resultado morte ocorrido no dia 6 de dezembro. A briga entre Gabriele teria começado dentro da escola de ensino fundamental Lino Vilachá, no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. As agressões continuaram na rua após a saída das meninas da aula. No primeiro depoimento, uma menina de 9 anos assumiu a responsabilidade. Agora, as investigações apontam o envolvimento de uma adolescente de 13 anos, que muda totalmente a configuração do ato infracional. Quando se fala de uma adolescente, de 12 anos até os 17 anos, aí ela já responde por uma conduta que seja equiparada a crime, Aqui denominamos atos infracionais. Olha, esse caso é para lá de emblemático. A princípio, o delegado que investiga o caso, aliás, a delegada já havia descartado a possibilidade de outras pessoas, e na verdade seria apenas a garotinha, que é 1 ano mais nova do que a vítima, tá certo? Agora, eu me lembro muito bem que o delegado Wellington,
deu uma entrevista aqui, o doutor Wellington, que é assessor de imprensa da polícia, dizendo o seguinte, olha, ela nem teria força física para matar a coleguinha com a força do braço, de um chute, enfim. Agora, se houve a participação de outras crianças, aí a história muda completamente de figura. Porque, a princípio, tinham jogado apenas a seguinte informação, olha, a menina tinha um problema de saúde que ela ainda não sabia, ela não tinha conhecimento desse problema de saúde, e um tombo, por menor que fosse, ia causar de qualquer forma a morte da garota. Agora esta informação dá uma verdadeira reviravolta no caso. Agora sabe o que é importante? Você que é aí do bairro e você que acompanhou o desenrolar dessa história, que você dê a sua informação, o seu depoimento. Ah, Marco, mas eu não gosto de me envolver, não sei não. Pois é, mas se você não se envolve, às vezes um inocente pode pagar no lugar do outro, que não é inocente. Então, entre em contato com a polícia. Ô Marcos, eu tenho a versão disso aí, eu quero contar, eu não quero ligar para a polícia. Pode mandar para nós aqui, ó. Eu vou manter o seu nome no mais absoluto sigilo e levo a sua informação para a polícia, não tem problema nenhum. Não, Marcos, eu não quero falar para a televisão, eu quero falar direto para a polícia. Por favor, liga lá, 190, se identifica, ou liga na assessoria da Polícia Judiciária Civil, peça para falar com o delegado responsável pelo caso e diga, olha, eu tenho informações importantíssimas com relação a isso. E aí, com certeza, você vai ser muito bem ouvido e você pode, quem sabe, esclarecer esse caso que até então ainda está muito obscuro, né? A doutora Ariadne, acho que é o nome dessa delegada aí, né, doutora Ariadne? Ela é uma competente delegada, já vi ela atuando em outros casos e é importante que ela ouça todos os envolvidos nessa morte de uma garotinha que, a princípio, tinha um problema grave de saúde que originalizou o seu falecimento. Inclusive chegaram a puxar, só para você ter uma ideia, puxaram o prontuário médico dessa garotinha e chegou-se à constatação que ao longo desses 9 anos de vida dela, ela tinha passado 300 e poucas vezes lá numa unidade com maus súbitos, enfim. Agora tem que saber, tem que fazer uma investigação correta. A família ainda está enlutada, ainda está sofrendo, ainda está chorando essa menina e o caso não desenrola. A polícia tem que ter aí um prazo limite para falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, a menina morreu por causa disso, disso e disso. Tem que ter uma conclusão, pô. A família já está às vésperas do Natal, é o primeiro Natal da família sem a criança e não tem uma resposta do que verdadeiramente aconteceu, tá certo? Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o aumento do salário do governador, algo que pegou a sociedade desprevenida, né? Ninguém estava pensando nisso, só estava preocupado lá com os vereadores, aí os deputados, ó, guapo, mas não apagar de velas, meu irmão. Tá aprovado e acabou. Engraçado que para aprovar umas leis que a gente precisa mesmo, é uma dificuldade, rapaz, você precisa de ver. Deixa eu falar para você sobre o pessoal da Pax Real do Brasil. Gente, olha, a Pax Real do Brasil é aquele ombro amigo quando você precisa de coisas que por aí estão muito caras, que é o tal do medicamento. Quando você vai comprar produtos de extrema necessidade, como medicamentos de alto custo, ou produtos de limpeza, de higiene pessoal, lá na farmácia da Pax Real do Brasil, você tem um desconto escalonado que vai de 10% até 50% do produto. Ô Marcos, mas metade do preço é isso mesmo. Claro que não em toda a loja, em toda a farmácia, mas em boa parte dos seus medicamentos tem um baita de um desconto. Esse desconto vale para todo mundo, Marcos? Não, para quem é cliente Pax Real do Brasil. Ligando no 3322-1600, você vai se tornar cliente da Pax Real. Você vai pagar uma parcelinha de R$ 69,00 mensais e você e mais 7 membros da sua família vão ter esse plano Pax. E aí o que eu ganho com isso, Marcos? Tendo a cobertura de um plano Pax. Olha, atendimento médico com hora marcada, atendimento odontológico, oftalmologia, tá? Agora quem tem a necessidade de passar por um profissional que cuida dos olhos, tem lá o oftalmologista que vai atender você. E se você precisar de utilizar óculos, veja só, as lentes você vai ter que pagar, é um custo seu. Porém, a armação é um presente que a Pax Real do Brasil
está entregando para todos os seus clientes. Você vai passar lá na Pax Real, você vai retirar o seu Vale Brinde, o seu voucher, vai até a Inel, mandar um abraço aqui pro pessoal da Inel, e lá você vai retirar a sua armação chique, bonita, tá legal? Não é essas armaçãozinhas de promoção não, é uma armação top, tá legal? Telefone na tela, 3322-1600. Eu vou para um rápido intervalo comercial, não sai daí não, no próximo bloco a gente fala sobre ocorrências policiais, daqui a pouquinho tem os detalhes da Operação Nero. Eu vou ter após o intervalo comercial também imagens lá do gabinete do prefeito, que há poucos instantes, não sei não se a equipe, se ainda não está ainda conclusa a fala do prefeito, o Marquinhos ainda estava falando, que abriu mão, né, não quer o aumento do salário, parabéns Marquinhos, né? Agora, enquanto estava a polêmica lá em torno dos vereadores e o prefeito, os deputados, ó, por trás, rapidão, aprovaram o aumento do salário do governador. Aí eu vou falar, viu? Joia pra vocês, tá? Vou pro intervalo comercial, volto já com as ocorrências policiais. Não saia daí não, me despeço desse bloco com imagens do nosso piloto de drone, Gabriel Marques, agora em cima da Avenida Mato Grosso com a Avenida Ceará. Aliás, Mato Grosso não, pai, Afonso Pena, tô louco aqui. 12h01, eu volto já. Natal Solidário Cometa. Fazer o bem te leva mais longe. Doe 2 quilos de alimentos não perecíveis e troque por um cupom. Você vai concorrer a esta linda Honda 0 km. Sorteio 7 de janeiro de 2019, às 19 horas. Postos de troca, concessionárias e pontos de vendas Cometa. Informações 3041-9000. Natal Solidário Cometa. Apoio TV Interativa. Tem, na Elétrica Polo tem, na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e preço bom, pagamento parcelado e promoção. Tem, na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí, chega de andar, você encontra aqui. Tem, na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. Arte é atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores. Cada obra de arte possui um significado único e especial. Segundo Fischer, a arte surgiu com os primórdios da humanidade, se revelando com as primeiras ações do homem que utilizou a natureza para transformá-la. As pinturas rupestres caracterizavam essa primeira forma de ação. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para te fazer um convite. Você gosta de inovar na sua empresa? Gosta de finanças, tecnologia, enfim, novidades no seu dia a dia? Você que é empresário e empreendedor? Te convido então para você assistir ao programa Ideias e Negócios, todo sábado na Band TVI. Nós fizemos uma retrospectiva com os principais assuntos que com certeza você vai gostar. E claro, eu espero você. Tchau! Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira e imagens do nosso piloto de drone, Gabriel Marques, 12h03. Obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua audiência com o nosso programa. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações a respeito de uma operação da polícia aqui na capital. Daqui a pouco os detalhes dessa operação, essa mega operação que está acontecendo ainda, né? Não parou. Deixa eu conversar aqui ao vivo com o nosso novo repórter aqui da casa. Deixa eu dar as boas-vindas para ele, o Silvio Ferreira. Silvio, boa tarde para você, obrigado pela sua participação. A gente começa hoje a sua participação falando sobre o aumento concedido pelos deputados ao governador, é isso? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Nós realmente falamos sobre esse fato, que é uma surpresa para todos, que acabou acontecendo muito rapidamente por parte dos deputados estaduais aqui em Mato Grosso do Sul. Enquanto toda a polêmica
em torno do reajuste na Câmara Municipal em Campo Grande chamava a atenção e concentrava os holofotes. E em regime de urgência, a equipe dos deputados estaduais aprovaram não só o reajuste do salário do governador, como de vice e secretários, e também a reforma administrativa. Em 2 sessões extraordinárias realizadas nesta terça-feira, os deputados estaduais aprovaram um projeto que revisa o salário do governador, do vice-governador e secretários de Estado, como já disse. O reajuste do salário será, a partir de agora, conforme a inflação calculada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Conforme o texto aprovado, Marcos, o salário de Reinaldo Azambuja, governador do estado, do PSDB, será de R$ 35.462,27 e dos secretários e vice-governador, R$ 28.369,82. Atualmente, o teto de ganhos do estado é o salário dos desembargadores do setor judiciário, que está em R$ 36.200. Na semana passada, o governador Reinaldo disse, durante a agenda pública, que doará 50% dos salários para entidades beneficentes que se cadastrarem, juntamente em um processo aberto, bastante transparência, e também afirmou que desde o seu primeiro ano de mandato, ele já abre mão de metade dos rendimentos que voltam ao Tesouro Estadual. Essa iniciativa foi aprovada, como eu disse, de forma muito célere, muito rápida, nas sessões extraordinárias, em que os deputados aprovaram também um projeto que relaciona os ganhos dos salários deles aos ganhos dos deputados federais. Na verdade, o que existe já é um vínculo por lei, que estipula que 75% dos salários dos deputados federais é o patamar pelo qual se estabelece o salário dos deputados estaduais. Então, a partir do valor estabelecido para os deputados federais, com 75% desse valor, você já tem um limite de reajuste de salários dos representantes estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Foi um processo rápido, como nós destacamos aqui, o Marcos, inclusive no seu comentário inicial, destacou isso aí, que enquanto havia toda uma tensão aqui em Campo Grande, na capital, consequentemente em todo o estado de Mato Grosso do Sul, para o reajuste que ocorre, ou pelo menos pela polêmica que ocorre em torno do reajuste dos vereadores na capital e também da proposta de reajuste do salário do prefeito Marquinhos Trade, que ele já anunciou será rejeitada, e ainda terá como base apenas o percentual da inflação. Enquanto tudo isso ocorria aqui em Campo Grande, os deputados estaduais, de forma bastante célere, bastante rápida, trataram de aprovar não apenas o reajuste do Executivo, como também das secretarias, etc., e ainda a reforma administrativa. Com a aprovação do projeto, assim que os deputados, aliás, que os salários dos deputados federais foram reajustados, o que já foi anunciado, inclusive, os rendimentos dos parlamentares do Estado também terão o seu aumento. A reforma administrativa aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, assunto de 8 projetos que foram encaminhados em regime de urgência pelo Executivo, também foi aprovada nesta terça-feira. Informação importante para que a gente tenha uma ideia do que acaba acontecendo nos bastidores da política sul-mato-grossense, uma vez que essa reforma garante, entre outras coisas, que ocorram ainda a reorganização de servidores comissionados e ainda a criação de mais cargos de chefia, o que é sempre preocupante em um momento de crise que não só o estado de Mato Grosso do Sul, mas todo o Brasil enfrenta. E, consequentemente, a gente sabe que quanto mais inchada a máquina pública, mais preocupante a situação, e as preocupações são sempre constantes com relação à saúde financeira do estado e do país como um todo. E esse tipo de mudança administrativa gera, sim, preocupação, é inegável. Esses projetos agora seguem para a sanção do governador Reinaldo Azambuja, que tomará a sua decisão. E, enquanto isso, daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, sobre outras mudanças em termos salariais de representantes do povo sul-mato-grossense, especificamente dos eleitores de Mato Grosso do Sul locados aqui em Campo Grande, com relação ao salário bem do prefeito Marquinhos Trade, que deu uma entrevista há pouco, nós participamos dessa coletiva de imprensa, em que foram dados detalhes sobre o que o prefeito Marquinhos Trade pretende fazer com relação às propostas de reajuste apresentadas pelos vereadores da capital, com relação aos salários deles próprios e também
do próprio prefeito Marquinhos Trade. Então, essas informações inicialmente, Marcos, nós trazemos para a equipe e da TVI, para todos os nossos telespectadores, que vão saber ainda durante a programação de mais detalhes sobre o que está sendo proposto, o que deve ser ou pode ser vetado pelo prefeito Marquinhos Trade aqui em Campo Grande, né, enquanto ocorre esse reajuste na esfera estadual e muito mais dentro da programação do MS Urgente. Tá certo, Silvio. Obrigado pela sua participação. Parabéns aí pela estreia hoje aqui com a gente. Olha, um governador, eu já disse isso, não quero me tornar repetitivo, mas não podemos deixar de colocar essa cerejinha em cima do bolo. Um governador que já doava 14 mil reais dos seus vencimentos, né, ficava apenas com 14, era justo até que ele ficasse com os 28. Esse negócio de ajudar entidade filantrópica, isso aí para mim é conversa para boi dormir. Ele tem que fazer o trabalho de governador bem feito e ajudar essas entidades sem precisar tirar do bolso dele. Eu sou desse pensamento. Para mim isso aí é marketing, enfim, mas ele tem o direito. Agora ele vai deixar de doar 14, vai passar a doar 18 mil. Pô, que legal! Aumentou 4 mil reais na doação do governador, doação pessoal do bolso dele. Pois é, mas quanto que vai custar isso para os nossos bolsos? Para os cofres públicos? Porque os secretários, que eu saiba, ninguém está doando metade do salário. Os chefes de gabinete, os aspones, ninguém vai doar metade do salário. Isso aí vai tudo para o bolso deles. Será que é justo? Será que é de bom tom esse tipo de aumento? É porque os políticos que lá estão, de uma forma extremamente oportunista, só fazem isso depois das eleições. Você já parou para pensar nisso? A eleição foi agora em outubro, gente. Tem 2 meses que teve eleição. Teve gente aí que se reelegeu. Aí com um discurso, né? Porque eu sou contra a corrupção, porque nós temos que enxugar a máquina, popopô. E aí, aumento de salário. Vocês têm que pensar um pouquinho, porque de 4 em 4 anos vocês batem na porta do eleitor. Mas o problema é que tem muita gente que tem a memória curta, né? Só que nós vamos ficar aqui, incomodando igual o berne debaixo do sovaco. Lembrando a população o que vocês fazem 60 dias após a eleição para garantir mais 4 anos da cadeirinha quente de vocês aí. Vai lá e aprova salário, aumento de salário para quem não pediu. Porque eu posso, pelo pouco que eu conheço o governador Reinaldo Azambuja, muito pouco, eu posso dizer que nem colega dele eu sou, nem amigo, sou conhecido, eu sei quem é ele, estou vendo ele ali na imagem igual você. Entrevistei ele já algumas vezes, foi muito educado comigo, mas pelo pouco que eu conheço ele, não pediu esse aumento. Não foi lá na sala dos deputados, senhores deputados, você sabe que eu sou um homem trabalhador, preciso de um aumento, então vamos aumentar meu salário? Não. Isso aí não teve. Eu posso garantir, né? Isso é papel de quem não tem compromisso com a máquina pública, com o enxugamento de gastos, quem está na contramão do discurso lá do Jair Bolsonaro, que está diminuindo não sei quantos ministérios, está enxugando a máquina, porque esse Estado não aguenta, mas as tetas estão muito arregaçadas já, de sustentar esses caras a pão de ló, né? Você imagina, o salário de um secretário estadual chegando quase 30 pau, meu, 30 mil reais. E aí você pede para falar com um secretário desse aí, é mais fácil eu falar com o Papa Francisco. É mais fácil eu ir lá no Vaticano conversar com o Papa do que ser atendido por um secretário desse. São semideuses. O governador nem fala, porque ele tem os aspones abaixo dele para resolver o problema. Agora tenta você, empresário, ir lá conversar com o secretário de administração, secretário de finanças. Fala, não, eu tenho um mercadinho aqui no bairro, eu gero 30 empregos diretos e mais uns 60 indiretos, e eu queria conversar com o secretário estadual de infraestrutura, sei lá. Tenta, besta, pra você ver se você consegue. Fica uma semana na fila lá, você desiste, vai embora. Fala, não, deixa o pau torar, eu vou resolver isso aí. O cara não me atende. É desse jeito, tá? Não adianta vocês falarem que eu tô falando bobagem aqui, que eu não tô, não. Homens são presos no Rio Grande do Sul por policiais da ADECO por fraudarem seguradora. Esses caras têm origem lá, vêm pra cá, pensam que o Mato Grosso do Sul ainda é o antigo Mato Grossão, né? Que onde era tudo junto e era um trem meio bagunçado. Não, aqui a coisa mudou, meu irmão. E aqui dá chilindró para vocês. A reportagem na tela.
A operação é chamada de Nero e é desencadeada aqui pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. Aqui ao lado está a delegada titular, doutora Ana Cláudia. Doutora, é um trabalho aí minucioso da polícia que descobriu fraude no sistema de seguradoras, é isso mesmo? É exatamente um grupo criminoso que vinha fraudando o recebimento de seguros referentes a sinistros envolvendo maquinários agrícolas. Eles locavam esses maquinários? Eles tinham em sua posse maquinários de origem ainda desconhecidas, porém, no estado do Mato Grosso do Sul, existia um maquinário de propriedade de um dos presos, porém, que estava dissimulado para o nome do seu funcionário, visando assim ocultar o patrimônio, já que ele vinha por diversos anos acionando o seguro sempre pela questão de sinistros por incêndio nesse maquinário, tentando essas indenizações. Algumas apólices não foram cumpridas em dia com a adimplência necessária e foram canceladas, e por isso ele passou a indicar outra pessoa para figurar na apólice de seguro em maquinários que eram de sua propriedade, e ele sabia que ele iria, num determinado momento, se desfazer por incêndio para que, com isso, com essa ação criminosa, ele conseguisse o retorno da indenização. Crime aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Sonora, como foi? Foi um incêndio criminoso lá? Exatamente. A DECO ela só tomou conhecimento de tais fatos em 17 de outubro do ano em curso. Porém, um incêndio que já havia ocorrido numa fazenda aqui, no interior, em Sonora especificamente, em 1º de agosto. E não existia nenhum registro desse tipo de fato nas unidades policiais, especificamente em Sonora, e nós procuramos também em outras unidades que, porventura, eles pudessem ter noticiado tais fatos. Mas localizamos um registro na cidade de Giruá, no estado do Rio Grande do Sul, já em 6 de agosto, quase 7 dias após o ocorrido, que vem de encontro a ser a cidade especificamente da pessoa que se apresentou como procurador para todo o gerenciamento desse recebimento de indenização junto à seguradora, que é um dos presos, que é considerado como líder aqui, o Ivalber, e a partir de então chamou a atenção por estar sendo noticiado um incêndio a quase 2.500 quilômetros do ocorrido. 3 homens presos lá no Rio Grande do Sul. O crime foi ocorrido aqui, porém a gente verificou que o paradeiro deles era de fato nas suas cidades natais, que são no interior do estado do Rio Grande do Sul, quando nós representamos pela prisão, pela busca e apreensão, e trouxemos eles recambiados para que respondessem aqui ao Poder Judiciário, especificamente da cidade de Sonora, que é quem encampa as nossas investigações aqui. Grande prejuízo. Foi. Especificamente no Mato Grosso do Sul, era uma máquina avaliada e segurada num valor de R$350 mil, em nome de um operador de máquinas que tinha simplesmente uma casa no interior do Rio Grande do Sul, não possuía bens, não declara imposto de renda, e é uma casa de madeira bastante simples, e é uma pessoa bastante simples, com dificuldades até de se comunicar. Porém, nós vislumbramos que aqui eles foram tão audaciosos a ponto de indicarem que a máquina que pegou fogo aqui na fazenda de Sonora era a que estava indicada na apólice de seguro. Porém, com a perícia criminal, com o apoio do nosso perito aqui da DECO, nós acabamos identificando e constatando que, na verdade, lá existia uma máquina totalmente diferente da que foi apontada na apólice, bem como com diversas adulterações, seja no motor, nas plaquetas, ou seja, com origem totalmente desconhecida. Agora respondem por vários crimes. Vão responder pelo estelionato simples, o estelionato específico na questão de fraude contra a seguradora. Nós temos a falsidade ideológica, já que foram informações oficiais prestadas diferente da realidade, e ainda associação criminosa, já que agiam em conluio, e nesses boletins de ocorrência você sempre vai ver o liame entre os 3 presos aqui. Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. Então, a operação aqui da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado, Operação Nero, e os 3 presos serão encaminhados ao presídio de Coxim. Com imagens de Eduardo Gomes e apoio de Diego da Silva, Tony Balejo, para a TVI. Esse é um típico caso em que eu sempre falo aqui que é o estelionato, né?
e eu já estou aqui com a presença de um advogado que vai concordar comigo que caso de estelionato envolvendo uma cifra dessa de 300 mil, meio milhão, 1 milhão, aí o crime de estelionato passa a ser, na minha opinião, não sei se o doutor concorda, a pena passa a ser uma brincadeira, né? Porque é uma coisinha muito tchutchuca, muito, sabe? Ah, é um estelionato, vai, libera. É o que acontece. Bons advogados vão tirar esses caras aí muito facilmente. Enquanto a lei não mudar, os estelionatários continuam surfando em ondas tropicais aqui no Brasil. Mas pensa nos caras que... Rapaz, você olha eles hoje na delegacia, você passa amanhã no cruzamento, você olha pra cara do cara do lado, assim, no caso, fala, já vi esse cara em algum lugar. Ah, ele estava ontem preso. É mais ou menos assim. 12 horas e 20 minutos, vamos seguindo com o nosso programa. Deixa eu falar para você sobre a Odonto Prime. Gente, olha, o final do ano chegou e com ele muitas reuniões, muitos amigos secretos, reunião de família, o Réveillon na casa do parente, aí vai falar em público, tem vergonha. Por quê? Às vezes está faltando um dentinho na boca, ou todos eles, para quem utiliza a prótese, e aí fica com vergonha de dar aquele sorriso largo mesmo. Vamos acabar com esse problema? Vamos conversar com o pessoal da Odonto Prime. Nós fomos até a Odonto Prime conversar com o Dr. Kirk, que é um dos profissionais implantodontistas que atendem lá na Odonto Prime e vai falar das vantagens de você fazer o protocolo, que é o implante de pininhos que vão fixar a sua prótese na sua boca. E aí você vai ter aquele sorriso autoconfiante. Dá uma olhada. Mais uma dica do nosso programa. Já parou para pensar que qualquer idade pode ser atendida com um implante dentário? Para falar sobre isso, nós estamos aqui mais uma vez para conversar com o Dr. Kirk. Doutor, qualquer pessoa de qualquer idade está apta a fazer um implante dentário? Sim, na verdade assim, quando a gente fala em qualquer idade, não é em relação só a pessoas mais velhas, né? Terceira idade, por exemplo. Quando a pessoa é muito nova, a gente tem que ter um cuidado aí por conta da formação óssea. Então, a partir dos 18 anos em frente, qualquer pessoa pode fazer um implante sem problema nenhum. E aí o limite, 80, 90, não tem problema? Não tem problema algum. A não ser a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é em relação à estrutura óssea e se o paciente tem algum problema de saúde, né? Mas se tiver tudo regularizado, tudo acompanhado certinho com o médico, não tem problema nenhum. Qualquer idade pode fazer. Muito bem, se você tem o interesse em fazer o seu implante dentário aqui na Odonto Prime, você vai passar primeiro por uma avaliação e tenha certeza que você vai sair daqui sorrindo. Bacana, vai lá, conversa com o Kirk, com o Dr. Rudney, com a doutora Marie. São 3 grandes profissionais que atendem o seu sorriso e olha, com muita rapidez, com eficiência. Só para você ter uma ideia, o implante ortodôntico é rápido, as facetas ortodônticas são mais rápidas ainda. Em 2 ou 3 sessões, você já sai de lá com o seu sorriso transformado e, acima de tudo, com um custo que cabe no seu orçamento. Liga lá para você saber como eles atendem, qual forma que você pode fazer para dar um sorriso diferente para o seu rosto, tá legal? 3023 6760 99907 6760. Gente, olha, deixa eu falar aqui, já que nós estamos falando aí a respeito do aumento do salário do governador, Reinaldo Azambuja, e eu aqui mais uma vez eu gostaria de dizer o seguinte, que eu não tenho nada contra o governador e até acho que ele não pediu esse aumento. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu não sei se você concorda, como que você vai pedir aumento se você doa 50% do seu salário? Seria, no mínimo, uma hipocrisia muito grande do governador se ele tivesse feito isso. Então, de verdade, sem fazer média aqui com o Reinaldo Azambuja, eu acho que ele não pediu esse aumento. Isso aí é aquela velha jogadinha, aumento do governador para aumentar o do secretário, para aumentar o do Aspone, e aí aumenta de todo mundo. Agora vamos voltar à polêmica, que na minha opinião, foi a cortina de fumaça ideal para que os deputados votassem um aumento deles, que é a polêmica dos vereadores, a polêmica do prefeito. Salgaram o caldeirão do prefeito e dos vereadores, enquanto isso os deputados lá por trás e aprovaram o aumento. Deixa eu conversar com esse rapaz aqui, que esteve agora há pouco com o prefeito, o Silvio Ferreira. Silvio, o que entre outras coisas, cadê o Silvio? Joga ele aqui na tela para mim. Entre outras coisas, o prefeito anunciou que não quer o aumento.
de verdade, ele declinou desse aumento, não tem interesse mais, abriu mão. O que o prefeito Marquinhos disse nessa coletiva que você participou, Silvio? Marcos, de volta aqui com o MS Urgente, nós acompanhamos toda a coletiva, inclusive a manifestação realizada inicialmente por empresários, por representantes de entidades como a Câmara dos Dirigentes Lojistas, pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que indignados compareceram à frente da Prefeitura Municipal de Campo Grande na manhã de hoje para solicitar ao prefeito Marquinhos Trade que vete o aumento concedido pelos vereadores para eles mesmos, na casa de 46%, que indignou a população e tem gerado uma série de manifestações na Casa de Leis e também em frente à Prefeitura, como nós vimos hoje. Depois desse manifesto realizado em frente à Prefeitura de Campo Grande, os empresários e os manifestantes foram recebidos no gabinete do prefeito e, na sequência, a imprensa, em que, nessa reunião, o prefeito pôde apresentar os detalhes, não só ouvir os manifestantes, que justificaram, com bastante razão, diga-se de passagem, que o momento que o Brasil vive hoje é um momento de sacrifício generalizado da população e que a classe política, de certa forma, pelo menos no que tange ao discurso, tem correspondido no discurso à necessidade de solidariedade, de um comportamento mais austero e de apertar os cintos também, não é? Juntamente com a população, com o setor empresarial que luta para tirar o país dessa crise econômico-financeira que o Brasil atravessa. Com esses argumentos tão fortes apresentados pelos empresários durante a reunião com o prefeito Marquinhos Trade, que após ouvir todos os empresários, realmente acabou concordando com eles, alegando que as afirmações, as alegações são muito consistentes e que ele vai levar isso em consideração na análise sobre o eventual veto do aumento concedido pelos vereadores para eles mesmos, na casa de 46%, como eu disse há pouco. Marquinhos Trade reafirmou que precisa analisar com calma todos os argumentos apresentados, os aspectos jurídicos de um eventual veto, mas lembrou e destacou que realmente, mesmo que ele vete o aumento dos vereadores, esse veto pode ser derrubado pelos representantes na Câmara Municipal. Com relação ao próprio aumento, que foi o ponto inicial da sua fala, o aumento do próprio salário, que foi aprovado também pelos vereadores, da casa de 90,25% exatamente, o aumento do próprio salário que o prefeito teve autorizado pelos vereadores. Ele já havia anunciado que rejeitaria esse aumento, que vetaria esse aumento caso ele fosse levado até ele, mas em um acordo inicial anterior mesmo com os vereadores e com a mesa diretora da Câmara Municipal, acabou se acertando que esse aumento que elevaria o seu salário de R$ 20.400 para R$ 35.000 fosse colocado de lado e apenas o índice inflacionário fosse aplicado. Para fazer isso, foi necessário que uma subemenda fosse apresentada pela mesa diretora da Câmara Municipal e acabasse esse vínculo de aumento que considera instâncias superiores aí da administração pública nacional. E que dentro do que estabelece a lei orgânica do município, o prefeito passasse a poder ajustar os salários não só dele, como do vice-prefeito e da vice-prefeita e também dos demais integrantes de secretarias e entidades ligadas à administração pública municipal, apenas pela inflação. E é isso que ele estabeleceu com relação ao seu salário, o que foi muito elogiado pelos manifestantes, que falaram, assim como o senhor fez isso, nós queremos que os vereadores façam a mesma coisa, não só os vereadores, mas os representantes públicos em todas as esferas da administração pública nacional, porque o Brasil precisa disso, na fala dos manifestantes. É uma medida de austeridade, uma medida de seriedade de quem pretende colocar de novo o trem nos trilhos, é o que se espera dos administradores públicos e dos representantes públicos. Isso foi manifestado pelas pessoas que lá compareceram. Nessa manhã foi uma reunião longa, nós saímos lá, ela ainda estava ocorrendo, depois de falarmos com o prefeito Marquinhos Trade, que explicou as causas pelas quais ele abriu mão do reajuste e aquilo que pretende fazer com relação à decisão dos salários dos próprios vereadores, que ele deixou muito claro, e quem
reajusta salário de prefeito é prefeito, quem reajusta salário de vereadores é vereadores. E a decisão final, ainda que lhe vete o aumento dos integrantes da Câmara Municipal, cabe apenas aos vereadores. Ok, Silvio, obrigado pela sua participação. Olha, eu vou trazer, dentro de instantes, a entrevista do próprio prefeito Marquinhos. Se bem que não é fácil você falar que quer o aumento com o cara bem na sua cacunda ali, cheirando a tua nuca ali, né? Mas o Marquinhos já tinha falado isso antes, eu estou aqui apenas brincando. Ele já tinha falado antes que não gostaria desse aumento. Aí eu falei isso aqui ontem. Se ele disse que não quer, o vereador disse que não quer, então tá bom, então parou, acabou. Teve gente que falou assim, não, mas nós estamos votando o aumento do vereador para cima de 2021, não é para nós. Então tá, então se é para depois de 2021, deixa que eles arrumam o salário deles, vocês não tem que se meter nisso. Vamos cuidar do nosso aqui, beleza? Daqui a pouquinho, dentro de instantes, a entrevista do prefeito Marquinhos Tradi, o que ele disse. Claro que não vai dar para soltar toda a entrevista, a matéria completa às 17h50, mas nós vamos trazer esse assunto. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui ao advogado convidado de hoje, doutor Jackson Yamashita, vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Doutor, obrigado pela sua vinda, que é essa relação de pais e filhos, principalmente com relação à questão da adoção. Doutor Jackson, nós estamos vivendo um momento muito próximo aí do Natal, em que alguns orfanatos, casas, lares estão repletos de crianças que querem ser adotadas, tem muita gente na fila querendo adotar, mas é um trâmite complicado isso ou não? Boa tarde. Boa tarde, Marcos, Adriano, e a todos que estão nos assistindo. Eu não diria que é um trâmite complicado ou burocrático, mas que às vezes é necessário, porque o trauma de uma criança, por exemplo, que vai para casa de possíveis pessoas que poderão adotá-la e depois ser devolvida, entre aspas, é muito traumatizante para a criança isso. Então, esse tempo que leva para se fazer estudo psicológico, estudo social, verificar o vínculo dessa criança com essa nova família, se haverá vínculo, se não haverá vínculo. Então, ele se torna necessário à medida que um trauma com a devolução dessa criança é mais complicado ainda. Agora, doutor, o simples fato de uma pessoa querer adotar dá a ela esse direito ou ela tem que preencher alguns requisitos? Por exemplo, o doutor Jackson é solteiro, pode adotar, ou é só o Marcos que é casado, tem uma esposa, enfim, como é que fica essa questão? Então, é necessário preencher alguns requisitos sim, mas esses requisitos não são de ordem de gênero, de raça, cor ou religião. Por exemplo, um dos requisitos é que haja entre a criança e o maior, que irá adotá-la, uma diferença de idade de pelo menos 16 anos. Pelo menos 16? Sim, esse é um dos requisitos. Agora, questões, por exemplo, financeira, se é casado, se é solteiro, isso já não é levado em conta. O que vai determinar se é possível fazer essa adoção ou não são estudos psicológicos, estudos sociais, para garantir principalmente o melhor interesse da criança. Pelos casos que o senhor tem conhecimento, quem entrou numa demanda como essa, de adotar uma criança, seja de um orfanato, de um lar qualquer, ele é um processo demorado, doutor? Leva semanas, meses, anos? Dá tempo, por exemplo, alguém vai passar o Natal agora com a criança, olha, eu quero adotar essa criança. É um processo demorado? É um processo demorado a partir do momento que você tem esse desejo de adotar e você irá entrar em uma fila. Então, tem outras pessoas na sua frente que têm interesse na adoção. Lógico que a vontade da criança também vai ser levada em conta, como todos esses estudos que eu já falei. Agora, é interessante observar um projeto piloto que existe no nosso estado, que é o projeto Padrinho, que é aquele projeto em que as famílias apadrinham uma criança e elas podem levar para casa final de semana, não necessariamente numa possível adoção no futuro que isto venha acontecer, mas simplesmente para tirar a criança daquele convívio do orfanato e proporcionar para ela um melhor convívio dentro de uma casa, de uma família. Então, não necessariamente essa família vai adotar. Ocorre que, através desse projeto, cria-se vínculo, cria-se afeto, cria-se amor e uma possível adoção pode vir aí sim, através desse projeto piloto, chamado Apadrinhamento de Crianças. Legal, a gente vai trazer inclusive reportagem nesse sentido, eu peço à nossa produção produzir uma matéria até para a gente se inteirar um pouco mais desse assunto, gostei muito da ideia. Doutor, agora, a partir do momento que a pessoa adotou uma criança, ela vai dar a essa criança, obviamente, o sobrenome dela, tudo isso vai tornar essa criança também herdeira dos bens, enfim, essa criança vai entrar numa linha sucessória desse que está adotando.
Sem dúvida alguma. Não há distinção nenhuma, e o nosso Código Civil brasileiro vem nos informar a respeito disso, não há distinção nenhuma entre o filho considerado legítimo, consanguíneo, e aquele filho adotado. Então, os mesmos direitos vão abarcar os dois seres, as duas pessoas. Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, essa aqui foi só a introdução do tema, daqui a pouquinho o doutor vai voltar aqui, a gente vai falar um pouco mais, e aí vamos começar a falar também de um outro assunto que é ligado à questão da adoção, que é quando, por exemplo, pode acontecer, o casal vai e adota uma criança e se separa, pagamento de pensão, né? Quem vai pagar, tudo isso. E ainda a questão dos exames de DNA, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Aguarda um pouquinho, doutor. Eu vou para o intervalo comercial, logo após o intervalo eu trago também a entrevista do prefeito Marquinhos Trade, que concedeu há poucos instantes, há poucas horas, uma entrevista coletiva e ao meu ver, colocando uma pedra, um ponto final nessa história. Porque isso causa um desgaste político que você não tem noção. Né? Eu tenho certeza que prefeito nenhum, parlamentar nenhum, governador nenhum quer estar no meio de uma bronca dessa. Vou para o intervalo, volto já, me despeço desse bloco com imagens ali da Ceará, com a Avenida Afonso Pena, 12 horas e 35 minutos, eu volto já. Dezembro é tempo de receber boas notícias. Na Cometa Motocenter você encontra uma união de vantagens e preços mágicos para você. PIS 125, entrada de 499 e o restante em até 50 parcelas fixas. CG 160 Fan, entrada de 499 e o restante em até 55 parcelas fixas. Cometa, o endereço certo da sua Honda em Campo Grande. Avenida Eduardo Eliazaran 2792. O Carrefour acredita que todos merecem comprar mais e oferece ofertas incríveis para você pagar menos. Alho 89 centavos cada 100 gramas. Cereja fresca 2,49 cada 100 gramas. Manga Palmer ou laranja pera 1,99. Ave Fiesta Seara 11,98. Tender bolinha Pamplona 24,90. Pernil Sadia 9,90. Filé de tilápia 29,90. Todos os feijões com 50% na segunda unidade. Todas as conservas e açúcares com 50% na segunda unidade. Panetone fabricação própria 5,69. Todos os sucos, águas de coco, chás e energéticos 50% na segunda unidade. Todas as panelas, louças, assadeiras e copos 20% de desconto com o meu Carrefour. Fritadeira Filco 269. Todos merecem o melhor. Quebrou? Não está ligando? Está funcionando mal? A Eletrônica Monte Líbano resolve. Especializada em conserto de TVs de LED, LCD e plasma, além de aparelhos de som, micro-ondas e data show. Autorizada exclusiva LG no estado. Serviços com garantia e executados por especialistas. Aproveite também a facilidade do leva e traz. Eletrônica Monte Líbano, Rua da Liberdade 1054 no Monte Líbano. Telefone 3383-1540. Esse é Aurélio Cacilhas. Eu sou o homem que tem mais droga e mais dinheiro em todo o mundo. Ele dominou os ares e conquistou o ódio de muitos. Quinta, 10h30 da noite, Senhor dos Céus. Muito bem, estamos de volta com o MS Urgente desta quarta-feira, 12 horas e 38 minutos, 33 graus de temperatura. E olha, que dia agradável faz hoje, né? Obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua audiência com o nosso programa. Gente, faltando menos de uma semana para o Natal, eu pergunto a você, que presente encheria o seu coração de alegria? Tem gente que quer uma joia, tem gente que quer um carro, uma casa, mas tem gente que está louco para comprar uma dessa aqui, ó. Uma moto Honda que é econômica, é versátil, é tecnológica, é moderna, é tudo de bom. E é claro, é barata. Sabe quanto você vai pagar? Eu vou te dar uma dica. Com menos de um salário mínimo, um pouquinho mais de meio salário, você vai dar a entrada, aliás, menos de um salário, um pouquinho menos de meio salário, você vai dar a entrada e vai pagar parceladinho esta motocicleta aqui. Ô Marcos, mas essa condição de menos de meio salário para eu comprar uma moto vale só para a Honda Bis 125? Não, vale para as demais motos também. E é por isso que eu vou deixar o pessoal da Cometa Motocenter contar essa promoção para você. Dá uma olhada.
Dezembro é tempo de receber boas notícias. Na Cometa Motocenter você encontra uma união de vantagens e preços mágicos para você. Bis 125, entrada de R$ 499 e o restante em até 50 parcelas fixas. CG 160 Fan, entrada de R$ 499 e o restante em até 55 parcelas fixas. Cometa, o endereço certo da sua Honda em Campo Grande. Avenida Eduardo Elias Aran, 2792. Bacana, gostou da ideia? Ó, 5 notinhas de 100 ainda sobra R$1 de troco. 499 para você montar numa moto Honda. Já pensou que bacana? Então liga lá. O telefone está aí na tela, 3341-4698. Escolha uma das concessionárias do Grupo Cometa para você comprar a sua Honda. Gente, olha, há poucas horas o prefeito Martins Trade convocou uma entrevista. Ele esteve reunido com empresários, lojistas, que eu acho que até reafirmaram ao prefeito a necessidade dele vetar esse aumento. E a nossa equipe de reportagem esteve lá, a matéria completa você vai assistir às 17h50 no TVI Notícias, mas agora eu trago um trecho, pelo menos, do que foi dito pelo prefeito Marquinhos Trade. Dá uma olhada. Todos os outros reajustes e aumento que teve na Câmara foi feito por resolução da própria mesa diretora. Desta feita for por projeto de lei. Mas eu te digo uma coisa, quem fixa salário de prefeito é prefeito. Quem decide quantos % vai aumentar o salário do vereador é a Câmara de Vereadores. Aí você me pergunta, mas por que o projeto está com você? Está comigo para uma análise legal e constitucional, mas a palavra final vai ser da Câmara. Porque, veja bem, eu tenho 3 caminhos. O primeiro caminho é vetar. Eles podem derrubar o veto, ou seja, a palavra final é da Câmara Municipal. Eu posso sancionar e eles podem imediatamente entrar com projeto de lei e revogar, ou seja, a palavra final é da Câmara Municipal. E eu posso me silenciar. Eles podem promulgar ou entrar com projeto de lei revogando, ou seja, palavra final da Câmara Municipal. Portanto, quem vai fixar o salário dos vereadores, se eles entendem que é justo aumentar 47%, são os vereadores. Prefeito, eu acho, e só acho, que o senhor está jogando a batata quente para cima dos vereadores. Diga não e acabou. Dessas 3 opções que o senhor falou que tem, ou é vetar, ou é isso, ou é aquilo, veta, acabou. Passa a batata para eles. Ó, da minha parte está vetado. E deixa o resto com nós aqui. Deixa o resto com a imprensa, com a comunidade. Faça o papel do senhor. Se o senhor está falando que não é interessante o aumento, eu acredito no senhor. Ponto final, Zé Fini, acabou. Só veta. Veta e deixa conosco. E daí a sociedade vai para cima, os órgãos de imprensa vão acompanhar. O que não dá é para aceitar mais aumentos. Já tivemos aí os queridos deputados estaduais, que o senhor já foi um deles, foram lá e ó, aumento do governador. Agora aumenta o prefeito, aumenta o vereador, aumenta isso, aumenta daquilo. A dona Maria que limpa chão ganha um salário mínimo, não ganha nada de aumento. Fala pra mim o aumento do salário mínimo esse ano, cara. Fala pra mim. Digno de vergonha o nosso salário. Digno de vergonha. Você pega uma mãe de família, uma dona de casa ou um pai de família que trabalha de sol a sol, ganha um salário mínimo, não fala de um aumento desse, estrondoso desse. Os caras vêm, já não ganham pouco, ganham uma cacetada de dinheiro. Na minha opinião, é muito dinheiro. Ainda quer aumentar. Então, o prefeito, o senhor está perguntando qual que é a saída? Eu não sei se aumenta, se eu veto, se eu diz que veta. Veta e limpa a barra do senhor com o povo. Não é comigo. Agora, se eles derrubar meu veto, aí é problema deles. Aí deixa que nós acerta aqui os ponteiros com os vereadores. Se a maioria está dizendo que também não quer, aí acabou. Todo mundo fica feliz, todo mundo fica sem aumento e pronto. Mas vamos parar de hipocrisia, esse negócio que não é comigo, não sei o quê. Aí o vereador, mas não é comigo, tá lá com o prefeito. Se brincar, eles convocam lá uma reunião de urgência, emergência, urgentíssima, e aprovado. Olha que coisa, aprovou. Não era nem para aprovar, mas aprovou. É mais ou menos assim que os deputados fizeram, tá? Deixa eu correr com o bonde aqui, porque tem mais coisa para te contar. Mas antes, deixa eu falar para você da Cambi. Gente, olha, a Cambi
está selecionando novos representantes. Quem são esses representantes? Você que está me assistindo nesse momento. O telefone está aí na tela, fique à vontade para você conversar com os fabricantes do produto que você vai vender. É isso mesmo que você ouviu. Você não vai conversar com atacadista, com distribuidor, com intermediários. Você vai falar com quem fabrica. E quem fabrica pode vender mais barato. Os produtos da Cambi estão sendo produzidos em 2 unidades. Campo Grande e Dourados. Os 2 telefones estão aí na tela para você se tornar hoje mesmo representante da Cambi. Afinal de contas, leite que é leite Cambi. Leite que é leite Cambi. É saboroso, é saudável, é muito gostoso. Leite que é leite Cambi. Leite Cambi. Muito mais energia e saúde em sua mesa. Muito bem, vamos seguindo com o programa. Olha, Campo Grande, o telefone está aí na tela. Deixa o telefone lá, produção. Deixa lá o telefone. 3331-8644 e o 1213. Gente, olha, eu falei desse caso aqui ontem, mas ainda dá tempo apenas para dar uma pincelada. Afinal de contas, o Brasil está de olho nesse caso, que é o caso do médium João de Deus. A coisa tá só que complica pro lado do homem, né? Me dá só o take de imagens aí, porque ontem nós trouxemos aqui as informações a respeito da situação dele, e a situação dele está só se complicando. Por quê? De acordo com o Ministério Público, o número de acusações não param de crescer, em que pese o seguinte, em que pese as acusações, parte delas estão prescrevendo. Pasmem os senhores, quando o cara tem acima de 70 anos, nesse caso, por óbvio, eu acredito que ele tem acima de 70, porque 76, acima de 76 anos, cai pela metade, né? Fala mais alto, doutor. 76. E a partir dos 70 já tem uma redução significativa da prescrição da pena. Ou seja, em vez de prescrever com 20, prescreve com 10. Você vê como é que é a lei? Quem que faz a lei? Esses caras que estão aumentando o salário deles aí, cara. Né? É complicada a situação. A gente está acompanhando o caso e, na medida do possível, já que nós temos denúncias também aqui em Mato Grosso do Sul, nós vamos atualizar você a respeito da situação aí do João de Deus, que eu acho que de Deus ele não tem nada. 12 horas e 46 minutos, eu estou aqui com o Dr. Jackson Yamashita, estamos falando sobre esse processo de adoção e também uma outra questão que está ligada à questão das crianças, que é a tal da pensão. Doutor, num caso como esse, em que a família vai lá e adota, a certeza é que tanto o pai como a mãe, se adotaram, é porque são pessoas que querem ter filhos. Porém, às vezes o casamento não suporta e acaba se dividindo. Neste caso, especificamente, de uma criança adotada, as regras e as solicitações de pedido de pensão é da mesma forma do que um filho biológico? Sem dúvida nenhuma. A situação é a mesma, não há qualquer desigualdade ou discriminação em detrimento de filho biológico com filho adotivo. O que acontece é que a regra hoje, pela guarda, é a compartilhada. Então fica um pouco com a mãe, fica um pouco com o pai. Se não houver um consenso enquanto a guarda, quem decidirá vai ser o juiz. E o pagamento da pensão ocorre normalmente daquele que detém maior poder financeiro para poder custear o que aquela criança necessita. Doutor, acontece às vezes de casais que se unem, a mulher tem um filho de outro casamento e o homem diz o seguinte, olha, eu vou registrar essa criança como sendo meu filho. A partir do momento que ele faz isso, ele se torna responsável também para um futuro pagamento de pensão para essa criança? Porque tem gente que pensa ali na hora, olha, eu quero tornar a relação mais afetiva, enfim, e às vezes acaba entrando nessa linha de pagamento de pensão também. Sim, a obrigação dele permanece em relação à pensão, caso esse casal se separe, mas eu vou um pouco mais além. Não existe apenas a obrigação financeira, a obrigação civil, existe a obrigação afetiva também. Então, as visitas serão regulamentadas, os horários, e existe inclusive julgados de filhos
que depois de maiores ingressam com ação contra o pai ou contra a mãe por ausência dessa afetividade. Então não basta apenas ir lá e cumprir uma obrigação financeira e fazer o pagamento, é preciso que haja também uma disponibilidade nessa afetação desses afetos, porque pode gerar futuramente uma indenização pela ausência deles. Aliás, esse era o tema da minha próxima pergunta, que é a alienação parental. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. A alienação parental, ela é uma interferência na formação psicológica da criança em razão de denegrir a imagem daquele cônjuge que não detém o poder de guarda dela. Resumindo, é quando a mãe ou o pai fala mal do cônjuge para a criança. Então faz fofoca, fala mal, denigre, né? Tudo isso é alienação parental e é passível de sofrer punições. Ou seja, é quando o casamento não dá mais certo entre o homem e a mulher, mas não satisfeito em só separar, um dos dois quer fazer a cabeça da criança para ficar do lado dele. Exatamente. Isso pode acontecer de várias formas. Uma delas é falando mal do cônjuge para a criança. A outra é impedir a criança de ver o cônjuge, começar a colocar obstáculos e empecilhos para que não haja visita desse cônjuge. Tudo isso são as formas de alienação parental. Dr. Jackson, quando a pessoa faz uma solicitação de exame de DNA, por exemplo, para comprovar que aquela determinada criança é filho dela, e essa investigação dá como não sendo o pai, caso a pessoa tenha pago quantias, valores, esses valores não são ressarcidos, não existe uma devolução de valores quando é feito dessa forma. Esse é um caso polêmico e é necessário separar o que é cada caso. Então, a devolução desses valores a título de alimentos não é possível, porque é como se você desse algo de comer para alguém, né, e a pessoa tivesse que te devolver esse alimento. Isso não é possível. A justiça não encara dessa forma. Não encara desta forma, sob este ângulo. O que pode acontecer é se a pessoa que obrigou o outro a fazer este pagamento com um erro de que ele era o pai ou não, sabendo disso, o cônjuge enganado pode entrar com uma ação de indenização por danos morais e, a partir daí, receber um pagamento. Mas não é uma devolução dos alimentos pagos. É um pagamento por indenização moral por ter sido enganado em razão de achar que era genitor daquela criança. Quando há uma forma de engano, por exemplo, a pessoa disse que o João é pai do filho dela, e aí ele vai lá e faz um exame de DNA e dá negativo. Este nome também é retirado da certidão de nascimento quando isso não é comprovado? Sim, se for da vontade do cônjuge, do genitor enganado, é possível retirar sim o sobrenome da certidão de nascimento dessa criança. Doutor, algumas perguntinhas já começam a surgir quando o tema é pensão alimentícia, uma vez que muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. O caminho legal para pais que se separaram e tem uma criança para receber alimentos, ainda é com relação à Defensoria Pública. Essa pessoa, obviamente, não tem um advogado, vai direto ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para pedir esses alimentos. Qual que é o caminho? Onde que ela vai? Ela pode contratar um advogado, se assim ela tiver condições. Caso ela não tenha condições, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul atende essas pessoas que procurarão um caminho, a princípio, amigável. Que haja um consenso entre os pais separados. Nada impede que eles façam um acordo. Exatamente. Né? Esse é a primeira opção, é o acordo. Caso esse acordo não surja ou não saia dessa maneira, aí procurará os caminhos judiciários, onde quem irá determinar qual que é a responsabilidade de cada um vai ser o juiz. Recentemente, até uma notícia aqui para nós, recentemente um cantor extremamente famoso, cantor latino, deu uma declaração dizendo o seguinte, que uma de suas esposas, e só para você saber, ele tem acho que um total de 9 filhos, um com cada esposa, 3 delas pelo menos estariam, entre aspas, se aproveitando dele e do nome que ele tem, da fama, para tentar retirar mais dinheiro dessa pessoa. Quem que decide, doutor, quem paga e quanto que paga é o juiz. É ele que, munido, obviamente, de informação dos advogados, que faz essa decisão, ou a pessoa pode propor, olha, posso pagar X valor. Então, num primeiro momento, é tentada a conciliação, né? A mediação, a conciliação, o acordo de algo que o genitor possa pagar
e a criança possa receber. Quando não há esse acordo, o juiz, munido da documentação probatória de renda deste genitor ou mesmo da genitora, porque é possível também a mulher pagar pensão, é possível isso. Então o juiz, munido dessa documentação, irá ver quanto é o rendimento e quanto desse rendimento será retirado para interesse melhor da criança. Quando o senhor fala que é possível que a mulher também pague, isso significa que é mais difícil ela pagar, ou é raro, é só pelo simples fato de ser raro as mulheres estarem lá sendo reclamadas? Então, é mais difícil porque, infelizmente, a gente sabe que há uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é fato e tem sido motivo de muita polêmica, de muito protesto em razão do salário das mulheres às vezes serem menor que o salário dos homens. Então, quando isso chegar a uma igualdade, com certeza as mulheres pagarão mais vezes as pensões do que atualmente. Num caso como esse, obviamente que não é um caso hipotético, é um caso real, em que uma pessoa tem vários filhos, nesse caso nós estávamos falando aqui do cantor latino, porém uma pessoa comum aqui da comunidade, que tem ali 2, 3, 4, 5, 6 filhos com mulheres diferentes, chega ao fato, doutor, da justiça reter até todo o salário dessa pessoa, desse genitor, para pagar essas pensões? Então, reter todo o salário não é possível. Ocorre que ele haverá de ficar com uma parte muito pequena do salário dele para sobreviver e o restante será dividido entre as crianças, né? É muito comum chegar em audiência e o juiz, né, ou aquele que está presidindo a audiência, informar ao cidadão, ao genitor, que ninguém tem culpa a criança não tem culpa de ter sido gerada. Então, ela merece os alimentos, ela merece a pensão. Então, o salário dele, sim, será dividido entre todos os filhos que ele tem e sobrará uma parte, mínima que seja, para que ele também possa sobreviver. Uma outra pergunta que surge aqui, olha, tudo bem, eu estou pagando a pensão, mas até quantos anos eu sou obrigado a pagar pensão para o meu filho? Obviamente que eu estou supondo que essa criança, essa pessoa já tem mais de 18 anos, porque ele já está pagando faz algum tempo. Então, se essa criança ou este menor ou essa pessoa que recebe a pensão não sofrer de uma deficiência física, a lei ela vem colocar dois caminhos para que se exonere a pensão, que é quando faz 18 anos e não está no ensino superior, não faz uma faculdade, não está no ensino superior, ou após os 24, após acabar o estudo nesse ensino superior. Lembrando que a exoneração ela não é automática, chegou naquela data, está nessas condições, ela acaba. Não, é preciso que o genitor que paga a pensão ingresse com um pedido judicialmente para que seja declarado pelo juiz essa exoneração. Bom, doutor, o nosso tempo está esgotado e sempre, obviamente, que a gente toca nesse tipo de assunto aqui, pipocam perguntas de todos os tipos e a gente faz aqui um compromisso de encaminhar, obviamente, para a assessoria do doutor Jackson as perguntas, mas deixamos sempre aquela citação para os nossos telespectadores. Podem procurar a Defensoria Pública, o seu advogado de confiança, para tentar dirimir essas dúvidas, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. E eu acrescento um pouco mais em relação a esse tema, que é sempre em busca do melhor interesse da criança. É ela que precisa, é ela que necessita de toda essa proteção e cuidado. Apesar que tem muitos pais e muitas mães que não entendem isso, né, doutor? Infelizmente. Doutor, obrigado pela vinda do senhor aqui. Até uma próxima oportunidade. Até. Bom, conversamos hoje falando sobre pensão alimentícia, a adoção, DNA, enfim. Um tema um pouquinho mais leve, já que essa é a última participação dos advogados antes do Natal. Né? E Natal a gente vai passar meio despercebido e aí no Ano Novo a gente volta com corda cheia, com corda total, tá certo? Eu agradeço o carinho da sua atenção e da sua audiência com o nosso programa. 12 horas e 57 minutos, vou ficando por aqui, você vai ficar agora com o Shopping da Cidade e a minha amiga Yara, às 17h50. Você tem outras informações no TVI Notícias e eu volto amanhã a partir das 11 horas e 30 minutos. Tenham todos uma ótima tarde e não se esqueça, a fé ri das impossibilidades. Olho na tela, olho na Band, tchau!
MS Urgente. Oferecimento Pax Real do Brasil 3322-1600. Odonto Prime 3222-6760. Federalcar, você sonha, a gente realiza. Leite Cambi, porque leite que é leite Cambi. E Cometa Motocenter, Avenida Eduardo Elias Aran 2792. Fone 3341-4698.